Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Bayern de Munique e Leipzig, histórico favorável para lei fora e tendência de over HT. São dois times aqui com bastante incidência de over e a gente quer explorar também o over 1,5 FT. Essa odd não está muito interessante para você entrar no pré-live, porém se tiver comportamento no live pode ser interessante. O Bayern de Munique tem marcado primeiro em 83% das vezes, só que tem um ponto de atenção aqui que o Leipzig também marca primeiro em 71% das vezes. E o Leipzig, nos minutos dos gols, ele marca um pouco mais cedo do que o Bayern de Munique. Então toma cuidado porque esse lei fora pode ser um pouco difícil. Outro jogo que a gente fala, Aston Villa e Manchester City. O Manchester City vem aqui numa draga, né? Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e o Aston Villa vem sétimo colocado na classificação geral e sexto jogando em casa. Eu acho interessante esse over 1,5 pelo fato de que o Manchester City está precisando dar uma resposta. E essa odd aqui de 1.18 no pré-live para um jogo que tem Manchester City pode ser bastante interessante. Ela deve subir um pouquinho nos primeiros minutos caso não tenha gol e pode ser interessante. O que eu quero explorar também é o lei goleada Manchester City, se tiver uma odd interessante para trabalhar com uma stake reduzida, porque o Manchester City não está encantando e está em crise. Então vamos aproveitar esse momento do time. Outro jogo que a gente fala, Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach. Tem uma tendência aqui de over 1,5 e lei 0-1, né? O Hoffenheim é um time que marca primeiro só em 43% das vezes e o Borussia em 17% das vezes. Então muito difícil da gente trabalhar match odds, apesar de que a odd aqui tá interessante, mas o over 1,5 pode ser melhor ainda, porque o Hoffenheim é um time com muita incidência de over e bastante over no primeiro tempo. Já o Borussia Mönchengladbach é um time bastante under. Então, se você quer trabalhar no over mais para os minutos finais do primeiro tempo ou no segundo tempo, o histórico está favorável, né? Vamos para o outro jogo, Stuttgart e São Paulo. Bundesliga 1, Stuttgart vem aqui muito bem, sexto colocado na classificação geral, sexto colocado no quesito caso, São Paulo em 15º e 11º na classificação fora. O Stuttgart vem marcando primeiro em 57% das vezes, porém dois times com bastante incidência de under, né, no primeiro tempo. Então, esse lei 2-2 pode ser interessante e o lei 0-1 pode ser um pouco difícil, porque se terminar 0-0, pelo método que a gente tem aqui, você teria que fechar com por volta de 5% de hedge. E o over 1,5 pode ser interessante, a odd no pré-live para a Bundesliga já está interessante, a partir de 1,30 eu já começo a achar essa odd um pouco mais convidativa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se tornar membro do canal por R$ 1,99 por mês. Isso daí é menos de R$ 2, né? Clica no botão em Seja Membro e saiba mais. Outro jogo que a gente fala, Famalicão e Farense. Famalicão vem em oitavo colocado na classificação geral, 13º jogando em casa, o Farense em último colocado e 16º jogando fora. Né? Para match odds é difícil, porém o lei goleada pode ser bastante interessante. São dois times bastante under, nenhuma incidência aqui de goleada no quesito Famalicão jogando em casa e o Farense jogando fora de casa. E o ponto de atenção é que o Famalicão marca primeiro, aqui tem muita incidência de gols nos primeiros minutos de jogo. Então fica de olho, mas o lei goleada pode ser interessante para essa partida. Outro jogo que a gente fala, Genoa e Napoli, lei goleada favorito, o Napoli tem sido um time bastante under, porém no HT tem sido aqui ó, meio a meio, né? 50% over e 50% under. O que traz um pouco mais de segurança para a gente trabalhar historicamente é que o Genoa é um time bastante under no primeiro tempo. Então lei goleada e o lei 2-2 no primeiro tempo pode ser interessante pelo aspecto do Genoa ser bastante under. Outro jogo que a gente fala, Crystal Palace e Arsenal. Crystal Palace 15º, Arsenal 3º e 4º no quesito jogando fora. É um under HT, dois times aqui com bastante incidência de under no HT e o scalp nos primeiros minutos do under 2,5 e também explorar o lei goleada favorito, que no caso o favorito é o Arsenal, que é o time que tem a menor odd aqui na odd de abertura, e você explorar esse ponto aqui de lei goleada, esperar poucos gols. Se sair 2 gols do Arsenal no primeiro tempo, é sair da posição e não ficar torcendo. Outro jogo que a gente fala, Barcelona e Atlético de Madrid, jogão no Campeonato Espanhol, o líder e o vice-líder jogando. O Barcelona tem um histórico aqui de marcar primeiro em 71% das vezes e também o Barcelona tem um histórico aqui de marcar bastante no primeiro tempo. Então, o lei goleada favorito pode ser interessante pelo fato do Atlético de Madrid ter
ter sido um time bastante under fora de casa, e também o over 0.5 no segundo tempo, caso o primeiro tempo termine 0-0, pode ser interessante, porque são dois times aqui com 100% de incidência de over 0.5, e dois times aqui com média de gols interessante e um coeficiente de variação relativamente baixo também. Outro jogo que a gente fala, Hannover e Hertha Berlim, da Bundesliga 2, o Hannover vem aqui terceiro na classificação geral, primeiro classificação jogando em casa, né? O lei fora pode ser interessante, mas ponto de atenção que o Hertha marca primeiro em 75% das vezes, diferente do Hannover, isso daí pode ser um ponto de atenção para você fazer esse lei fora, né? Não entrar com banca toda, não entrar sem gestão, né? A gente já tá cansado de falar disso, mas é bom repetir. E também o over 0.5, caso o primeiro tempo termine 0-0, são dois times aqui com muita incidência de over 0.5. Outro jogo que a gente fala, PSV, o nosso queridinho aqui, a gente vê PSV e Feyenoord. PSV aqui bastante incidência de over, né? Um time com uma média de gols absurda, o Feyenoord também. Over HT é uma incidência bastante interessante, a gente quer explorar, e também o over 1,5. A odd de pré-live ainda é baixa, porém, se você conhece o método, se você sabe trabalhar em over, nos primeiros minutos, se tiver padrão, você vai colocando um pouco, esperando essa odd subir, se continuar com o comportamento. Outro jogo que a gente fala, Leicester City e Wolves. Vitor Pereira entrou no Wolves, né? 19º colocado na classificação geral, 17º fora, o Leicester também brigando para não cair. Eu acho interessante esse over, são dois times desesperados que pode ser interessante você fazer o over ou talvez explorar o ambas marcam. Aqui 88% de incidência de ambas marcam nos jogos do Leicester jogando dentro de casa e 75% nos jogos do Wolves jogando fora de casa. Então pode ser interessante também, não tem recomendação no painel, mas se tiver uma odd interessante pode ser legal para trabalhar. Outro jogo que a gente vai falar, Manchester City. O Manchester United e Bournemouth. O Manchester United vem jogando em casa, né? 13º colocado, 12º na classificação geral. O Bournemouth vem melhor, tendência de over também. Manchester United tem jogado bem, tem sido um time com bastante média de gols interessante e coeficiente de variação baixo. O Bournemouth também. Então o over pode ser interessante. Odd de 1.19 não precisa falar, a gente gosta de trabalhar em odds acima de 1.30. Se tiver comportamento, muito interessante trabalhar nesse over. Outro jogo que a gente fala, Tottenham e Liverpool. O Tottenham vem 10º colocado, o Liverpool vem como líder absoluto, né? Empatou no último jogo, podia descolar um pouco mais da liderança, mas não conseguiu. O match odds com jogos de Tottenham, jogando dentro de casa, eu prefiro ficar de fora. O Tottenham é um time muito instável jogando dentro de casa e é um time que tem muitas incidências de gol, né? 0.5, 100% das vezes, 1.5, 88% das vezes, o Liverpool 86% das vezes no quesito jogando fora, o over 1,5 pode ser interessante. Essa odd está esmagadíssima, com toda razão, o mercado já sabe, já que são dois times com bastante incidência de over, média de gols interessante, coeficiente de variação baixo, vamos ver se vai ter odd para trabalhar. Se não tiver odd para trabalhar, é paciência, né? Outro jogo que a gente fala, Atalanta e Empoli. Atalanta vem aqui líder do campeonato italiano, 5 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Atalanta tá voando. O lei fora pode ser interessante, Atalanta marca primeiro em 71% das vezes, porém o Empoli em 75%, né? Então, toma cuidado. Pode ser que venha um gol do Empoli, porém a Atalanta vem aqui com muita incidência de gols e remontadas, 100% de remontadas quando a Atalanta toma o primeiro gol. Então, caso você tome o primeiro gol, talvez você tenha a oportunidade de fazer o lei fora. E também o over 1,5, porque a Atalanta é um time que tem marcado muitos gols. E por fim, último jogo que a gente vai falar, Inter de Milão e Como. Odd esmagadíssima, Inter de Milão vem como favoritíssima aqui, marcando primeiro em 75% das vezes. Acho interessante também explorar o lei 2-2 e lei 0-1, porque a Inter de Milão vem bem em casa, vem marcando primeiro com uma incidência bastante interessante, média de gols, coeficiente de variação não muito bom, mas o Como é um time muito frágil, tá? E se você quer conhecer um pouco mais as ferramentas que a gente usa, no nosso painel a gente engloba as 13 principais ligas do mundo, onde você pode ordenar por classificação casa, classificação fora, por média de pontos, por coeficiente de variação. Você pode filtrar uma liga em específica para você trabalhar. Caso você queira trabalhar na Bundesliga, você seleciona a liga e aí você já seleciona o jogo que você quer trabalhar. Caso você queira trabalhar por algum filtro específico, quero trabalhar o lei fora, você seleciona o lei fora e aí você já vai ter todas as partidas recomendadas para você trabalhar. Over goals, você seleciona a tendência de over goals e já vai te dar todas as históricos aqui das partidas. Se você quer trabalhar lei goleada,
ou filtrar por cantos, o nosso painel também já faz isso tudo para você e aí vai te fazer uma análise pré-live muito mais rápida para você tomar sua melhor decisão. Se você quer saber mais desse painel, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você consegue acessar o nosso grupo que vai mexer nesse painel e outras ferramentas que a gente usa. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.